Olá pessoal da Regetec, estamos de volta hoje na nossa segunda videoaula, tudo bem? E na videoaula de hoje a gente vai entrar especificamente na composição do sistema de gestão ambiental, tá? Então, basicamente a gente vai ver duas coisas hoje: o escopo e implantação do sistema de gestão e as etapas que o compõem. Então, o sistema de gestão ambiental, gente, a melhor definição que a gente traz para ele é como um processo, tá? Então, é um processo, são etapas que você vai justamente analisando, verificando e vai corroborando mesmo para ver se a empresa chegou àquele patamar de etapa do sistema de gestão ambiental. Então, é um processo que você vai adquirindo até que efetivamente você chegue na parte final, que é a parte de certificação e depois revisão, mas isso a gente vai ver de forma detalhada. Vamos acompanhar direitinho aqui que a gente vai entender melhor como é que se dá o sistema de gestão ambiental. Então, como a gente viu até na nossa videoaula anterior, esse sistema de gestão ambiental ele vai tentar, ele vai gerenciar situações diferentes dentro de uma empresa. A gente colocou aqui algumas que são bem específicas com relação a essa parte do sistema de gestão ambiental em si, tudo bem? Então, o que acontece? Basicamente, um sistema de gestão ambiental, ele tem que ter 5 nortes, tá? A sua estrutura organizacional, o seu planejamento enquanto empresa, eu vou ter que analisar os recursos dessa empresa, os processos que a compõem e os procedimentos. Mas, Wesley, para que eu preciso entender essas etapas? Então, vamos lá. A estrutura organizacional, gente, ela quem vai definir as responsabilidades da empresa. Ela quem vai definir as autoridades que serão responsáveis por cada etapa do sistema de gestão ambiental. Então, por exemplo, a política ambiental da empresa. A empresa não tem, ela vai ter que criar sua política de gestão ambiental. Então, isso vai ser definido dentro da sua estrutura organizacional. A empresa vai criar, no caso, uma estrutura organizacional e dentro dessa estrutura, a gente vai ter os responsáveis por cada etapa desse sistema de gerenciamento. Então, essa é uma etapa a ser considerada, porque ela vai envolver as responsabilidades e as autoridades que serão responsáveis por cada etapa do sistema de gestão ambiental. Planejamento. Gente, questões ambientais, gestão ambiental, planejamento é a base. Não existe você fazer um direcionamento, um estudo ambiental, o que for na área ambiental, ela carece de planejamento. Por quê? Porque basicamente a nossa área é uma área que envolve muito um aspecto que a gente chama de diagnóstico. Diagnóstico e também uma outra etapa que é o prognóstico. O prognóstico é você tentar imaginar uma situação futura. Então, você só realiza prognóstico se você tiver um diagnóstico. O diagnóstico vai ser aquele filtro, vai ser aquela lupazinha que vai lhe dar cada detalhe da sua empresa. Então, é baseado justamente nesse meu diagnóstico que eu vou planejar a minha empresa, que eu vou planejar o meu sistema de gestão ambiental. Então, outro ponto, análise dos recursos. Por que é importante a questão dos recursos nessa etapa? Porque a empresa ela tem que ser muito realista com relação à sua situação. Então, eu só posso ir atrás de um sistema de gestão ambiental, eu só posso tentar colocar isso como um marketing ambiental dentro do meu mundo empresarial se eu souber das minhas condições. Não adianta a empresa querer implementar um sistema de gestão ambiental e ela vê que ela não está apta, que ela não tem quadro humano suficiente, que ela não tem, às vezes, recurso financeiro para se adequar. Então, tudo isso tem que estar muito, muito incorporado na empresa. Por isso que lá na etapa de estrutura organizacional, quando eu vou definir as responsabilidades das autoridades, essa é uma etapa muito aliada a essa etapa de recurso. Eu tentar entender, por exemplo, a mão de obra que vai ser necessária, a adequabilidade de material que vai ser necessária, a questão de maquinário, de incorporação de matéria-prima. Tudo isso tem que ser muito bem estudado de quando a implantação do sistema de gestão ambiental. Então, de nada adianta tentar implementar se eu não tenho essa minha noção de visão da minha empresa. Processos. A etapa de processo, gente, ela é muito fundamental, onde a gente vai ter a incorporação efetiva do diagnóstico. Então, é onde eu vou analisar cada etapazinha da minha empresa. Desde da compra, tá? Então, a minha empresa hoje ela compra material da Índia. Então, eu vou analisar como que esse material vai chegar até a mim. Então, cada etapa que compõe a empresa, e quando eu falo compõe a empresa, não é somente o que acontece no seu interior, não. É de onde ela compra, o que é que vem,
qual a logística para que esse material venha. Então, é análise do todo. Eu vou compreender o todo. Então, essa análise do processo, das práticas, elas vão incorporar todas essas ações que compõem o sistema de gestão ambiental. E também as etapas de procedimento. Como é que se dão essas etapas dentro da minha empresa? Então, quando eu consigo reunir essas 5 áreas bases aí, eu vou tentar implementar o meu sistema de gestão ambiental. Eu não estou dizendo efetivamente que eu vou colocá-lo em prática. Eu vou atrás de subsídios para que eu possa criar isso. Por quê? Porque é a ISO quem vai me dizer se eu tenho aptidão ou se eu não tenho aptidão a ter um sistema de gestão ambiental. Por quê? Porque a ISO ela vai trazer, como a gente falou, ela traz padrões, ela traz normativas ao qual a minha empresa vai ter que se adequar para que eu ganhe a qualidade, para que eu ganhe aquele status de sistema de gestão ambiental. Então, a empresa que segue os padrões que são definidos lá pela ISO 14001, quando eu consigo cumprir todas aquelas exigências, é o que a gente chama de conformidade. Então, a gente vai ver até depois nas auditorias que existem as auditorias de não conformidade. Então, a conformidade é o Czinho lá, é o estar ok com cada item que a ISO 14001 vai me trazer. Então, essas etapas elas vão justamente me dar uma base com relação a esse meu sistema de gestão ambiental. Então, trazendo isso para uma visão mais incorporadora, o sistema de gestão ambiental ele vai se fundamentar, ele vai ter como base 5 princípios que a gente chama de princípios norteadores do sistema de gestão ambiental. Então, o que são esses princípios de um sistema de gestão ambiental? Primeiro deles, política ambiental. A empresa precisa de uma política ambiental para que ela saiba, para que ela tenha a sua incorporação a um sistema de gestão ambiental. Tá, professor, quer dizer que a minha empresa, se ela não tiver uma política ambiental, ela não vai conseguir a certificação ISO? Não vai. Não vai porque essa, como a gente está definindo, é um princípio básico. Então, lá na sua política, ela vai dizer as suas metas, ela vai dizer a sua função, ela vai dizer os seus objetivos. Tudo isso vai estar dentro da política ambiental da empresa e isso tem que ser muito bem definido aqui com relação ao sistema de gestão ambiental. Segundo princípio norteador é a etapa de planejamento. Então, dentro da etapa de planejamento, a gente vai ter alguns subníveis aí que serão analisados. O primeiro, aspectos ambientais. Eu vou avaliar o quadro de aspecto ambiental da minha empresa. Eu vou ter uma noção de todos os aspectos que a compõem. Segundo ponto, requisitos legais. Então, eu vou observar os aspectos legais aos quais a minha empresa vai ter que se adequar. Então, seja ele uma normativa ISO, seja ele uma legislação ambiental, seja ele uma política ambiental de mercado, isso é o quê? Isso é uma adaptação a um requisito legal. É algo que é definido através de uma normativa, através de uma lei, e ao qual a minha empresa vai ter que se adequar. Tá? Objetivos e metas, tá? Isso em alguns pontos às vezes é definido dentro da política ambiental, mas às vezes isso é colocado dentro de forma separada na etapa de planejamento. Então a minha empresa ela tem que ter os objetivos e metas muito bem definidos para que eu possa ter implementação de um sistema de gestão ambiental. E até dizer por que ela quer a implementação desse sistema de gestão. Programas de gestão ambiental, tá? Tudo isso que vai servir como, na verdade, uma ferramenta. Então, se a empresa tem um programa de gestão ambiental, ela já vai justamente o quê? Servir como uma ferramenta para essa etapa de planejamento. Terceiro princípio norteador é a etapa de implantação e operação do sistema de gestão ambiental. Então, dentro dela, a gente vai ter mais 7 subníveis, tá? Então, quais são eles? Primeiro, estrutura organizacional e responsabilidades. Eu vou ter que ter dentro nessa etapa, dizer quem é quem e qual a função de cada pessoa dentro desse meu sistema de gestão ambiental. Segundo ponto, treinamento, conscientização e competência. Isso é claro, né, gente? Porque o que acontece? Na etapa de um sistema de gestão ambiental, eu vou ter uma alteração da minha empresa. Por quê? Porque eu vou ter que treinar o meu pessoal para que eles sigam padrões. A gente não falou que a normativa ISO ela não vai trazer padrões? Então, o que acontece? Quando eu vou trazer isso, eu tenho que treinar essa pessoa. Não adianta eu, do nada, chegar à empresa, olha, a gente vai tentar a certificação ISO e todo mundo está sabendo e acabou. Não funciona assim. É um treinamento mesmo, uma capacitação para que esses funcionários, porque os funcionários compõem a empresa,
Então, quando essa empresa tem essa certificação, não é só a nível produtivo, não. É também a questão do quadro humano. As pessoas têm que se capacitarem para que possa seguir esses padrões e para que ela continue com o seu certificado, já que o certificado é uma espécie de diferença de mercado. Então, treinamento, conscientização e competência, que vai envolver as questões de capacitação do meu quadro pessoal, comunicação. A etapa de comunicação, gente, ela é muito importante no sistema de gestão ambiental. Por quê? Porque ela vai permitir o fluxo das informações dentro do meu sistema de gestão ambiental. Ela vai me trazer uma noção com relação a cada etapa dessa do sistema de gestão ambiental. Então, não só na fase de planejamento, tá? Na fase de incorporação desses elementos do sistema de gestão ambiental, mas até a sua execução, até a sua operação, todas as etapas que compõem o sistema de gestão ambiental, a comunicação é muito importante, porque ela vai estar aliada, de certa forma, ao treinamento, ela vai estar aliada, de certa forma, à adequabilidade da legislação ambiental. Então, por exemplo, uma empresa que quer se adequar a uma lei que vai falar de licenciamento, por exemplo, vamos dizer a resolução CONAMA 001, então os funcionários, se não conhecerem, não vão compreender o aspecto legal. Então, essa etapa de comunicação, de mostrar o que é a lei, para que ela serve, qual a fundamentação dela, e a etapa de eu capacitar esse meu pessoal, ele vai justamente nesse sentido, tá? Documentação do sistema de gestão ambiental. A gente vai ver que um sistema de gestão ele tem alguns documentos que são essenciais. E nessa etapa de documentos, por isso da capacitação do quadro humano, é para entender as documentações que são necessárias para a criação de um sistema de gestão ambiental. Então, geralmente, essa etapa ela é muito atrelada a essa fase de implantação e operação. Controle dos documentos, eu tenho que ter o controle, tá, correto. Cada setor é específico com relação a um. Às vezes, o licenciamento de uma atividade, ela está inerente a um setor que é diferenciado de outro. Então, eu tenho um parque fabril, que em uma etapa eu vou ter a etapa o pessoal de almoxarifado, em outra situação eu vou ter a questão da operação em si. Então, essa questão da documentação em si, o controle dessa documentação também é uma fase muito importante. E, por último, a gente tem a preparação e atendimento a emergências. Como a gente falou, a empresa ela vai compreender todas as etapas. O sistema de gestão ambiental ele vai tentar o quê? Ele vai abordar todas essas etapas que vão compreender a empresa. E uma delas é justamente o quê? A suscetibilidade a alguma emergência, algum sinistro ambiental, alguma coisa do tipo. Então, a empresa ela tem que mostrar no seu sistema a sua preparação, de que forma ela está apta a tentar solucionar, tentar resolver um quadro emergencial de sinistro ambiental, alguma coisa do tipo. Então, tudo isso vai estar implementado dentro do princípio de implementação e operação. O quarto princípio, a gente vai trazer as ações relacionadas à verificação e ação corretiva. A gente vai ver daqui a pouquinho, gente, que o que acontece? Um sistema de gestão ambiental ele vai seguir uma metodologia que é o que a gente diz é uma metodologia, eu faço até uma alusão àquela metodologia da casa da gente. É aquela coisa que você vai procurando sempre melhorar, tá? O relacionamento, pessoal, alguma coisa do tipo. Então, um sistema de gestão ambiental, uma característica muito, muito atrelada a ele é o que a gente chama de melhoria contínua. Então, o sistema de gestão ambiental, para que ele seja efetivo, para que ele traga um diferencial de mercado, ele tem que ter esse aspecto incorporado nele, que é o de melhoria contínua. Mas aí vocês perguntam, por que da melhoria contínua? Porque as questões ambientais, gente, são muito dinâmicas. E o mercado empresarial também. Então, a empresa ela tem que mostrar que ela está apta a esse processo de mudança, de dinâmica. E como é que se dá esse processo de mudança, de adequabilidade? Com essa etapa de melhoria contínua. Então, ela é essencial dentro do sistema de gestão ambiental. Então, verificação e ação corretiva. A gente vai ver os procedimentos de monitoramento e medição. Então, para que eu tenha um controle, para que eu tenha uma noção exata desse meu sistema de gestão ambiental, nessa minha etapa de verificação e ação corretiva, as correções necessárias, eu preciso trabalhar com monitoramento e medição. Eu não tenho padrões. A ISO 14000 não vai me trazer padrões, então eu tenho que me adequar a esses padrões. Ela vai ter padrões estabelecidos lá. Então, se eu vou trabalhar com questão de qualidade da água, eu vou analisar os padrões de qualidade lá e vou ver se as minhas medições elas correspondem ao padrão que é estabelecido pela legislação. Então, monitoramento e medição,
Não conformidades e ações corretivas e preventivas. Notem que a gente traz 2 tipos de ações que são diferenciadas. Uma é voltada ao aspecto de prevenção, realmente, é antes que a situação aconteça. E o outro, que é a ação corretiva, é quando, digamos assim, o dano ambiental, a ação de degradação já tenha acontecido. Então, essas ações elas são muito importantes. A não conformidade, gente, ela é uma etapa que é vista dentro do sistema de gestão ambiental como um todo. Então, o que é a não conformidade? A análise de não conformidade é ver o que está diferente. Eu vou analisar, digamos assim, o erro, vou procurar o erro dentro disso. Tá? E por último, a última etapa é a etapa de análise crítica. Então, dentro dessa etapa de análise crítica, eu vou analisar todo o meu gerenciamento. Como que se deu a criação do meu sistema de gestão ambiental por completo. Então, tudo isso é o que eu vou incorporar. Para que eu preciso da análise crítica? É aquela história da repaginada, de eu ver se não ficou realmente algo a desejar dentro do meu sistema de gestão ambiental. Por que isso? Porque dessa forma eu vou ter uma maior propensão, uma maior probabilidade de eu conseguir a minha certificação ISO 14001. Wesley, depois que eu tenho a certificação ISO 14001, a análise crítica continua? Continua. Ela vai entrar dentro daquela etapa lá de melhoria contínua. Ela vai me trazer um norte para que eu possa sempre estar melhorando com relação aos meus quadros de atenção. Então, gente, esses são os 5 princípios norteadores. Mas um ponto é fundamental. Esse eu destacaria como uma das ações principais que se tem que ter com relação a essa minha etapa de desenvolvimento de um sistema de gestão ambiental. Por isso que eu estou colocando aí para vocês. Então, o que é que acontece? Para a gente ter uma noçãozinha, isso é essencial, gente. Notem, vamos trabalhar com a ideia que a função de vocês vão ser aquele tipo de profissional que vai dar noção para o empreendedor. Então, o empreendedor que quer um dia implementar um sistema de gestão ambiental, ele vai recorrer a você, técnico ambiental, técnico em meio ambiente. Então, qual que é o passo básico para uma empresa ir atrás do seu sistema de gestão ambiental? Primeiro, ela ter a questão de agarrar a ideia. Porque o que acontece? Às vezes a empresa ela só quer ter um diferencial de mercado, mas ela não quer pagar o preço por isso. Então, a empresa que vai entrar dentro de um sistema de gestão, ela tem que ter isso em mente. Então, na implementação do sistema de gestão ambiental, o primeiro passo deve ser a formalização por parte da empresa, perante a sua corporação, exprimindo o desejo da instituição em adotar um sistema de gestão ambiental, deixando claro as suas intenções e enfatizando os benefícios com ele. O que isso traz? O que isso traz de importante com relação à empresa como um todo? Ela tem que ter o comprometimento da chamada alta administração. Então, por isso que uma das etapas prévias do sistema de gestão ambiental é você repassar essa ideia. Lembra da etapa de comunicação que eu havia falado? Pois ela vai entrar sobretudo aqui. Eu justamente conversar com a minha empresa, eu capacitá-la, eu mostrar que a empresa está tentando chegar a esse patamar diferenciado. E essa ideia de tentar chegar a esse patamar diferenciado é o que vai justamente trazer melhorias e trazer informações para o meu sistema de gestão ambiental. Mas como a gente trouxe o destaque, essa é uma ideia que tem que ser comprada por todo mundo da empresa. Então, todo mundo da empresa tem que tentar comprar a ideia para quê? Para que eu possa realmente fazer um sistema de gestão ambiental real, que compreenda a minha empresa e que me promovam melhorias, não só com relação à exigência de mercado, mas também dentro da empresa, tá? E aí, a gente vai passar agora, eu estou passando um bisuzinho básico para vocês, que é um passo a passo para a implementação de um sistema de gestão ambiental. Então, sempre, gente, que vocês forem trabalhar com um sistema de gestão ambiental, a gente tem essas etapas aí que são etapas básicas, tá? É uma visão bem geral, mas ela traz uma ideia bastante clara do que você precisa inicialmente, para tentar fazer a incorporação desse sistema de gestão ambiental. Então, a gente tem a divisão em 10 etapas. A primeira, levantamento da situação inicial. Eu vou compreender como é que se dá esse levantamento, como é que a empresa está hoje, para que eu possa tentar ver onde que a gente vai começar o planejamento com relação ao sistema de gestão ambiental. Segunda etapa, sensibilização da gestão. Como a gente falou, a ideia tem que ser comprada pela empresa toda, mas, sobretudo, quem é que tem que trazer o aspecto de quadro humano, quem é que tem que trazer o aspecto de que vai estar investindo ali para realmente a empresa ter a sua certificação. Então, isso tudo são
são decisões que são trazidas justamente pela gestão, pela alta administração chamada. Então, essa sensibilização da gestão, ela também é importante para que eu possa ter a fundamentação de um sistema de gestão ambiental. Definição da política ambiental, sem isso também não existe. Definição da equipe multidisciplinar. Para que eu possa ter a definição, para que eu possa ter a criação do sistema de gestão ambiental, gente, eu vou ter vários profissionais para que façam a elaboração desse meu sistema, tá? Não somos somente nós, profissionais da área ambiental, que trabalhamos dentro de um sistema de gestão ambiental, não. Aliás, é o contrário. Essa equipe, tem que ser multidisciplinar. São pessoas de várias áreas que vão compreender a empresa como um todo, como a gente falou, e que vão dar o quê? Pareceres com relação à sua aptabilidade, a sua efetividade de criação de um sistema de gestão ambiental. Então, a gente tem a definição dessa equipe para formação do projeto do sistema de gestão ambiental e depois, na próxima etapa, a gente tem a formação da equipe de projeto que vai o quê? Que vai criar o sistema de gestão ambiental em si. Ela vai definir esses sistemas aqui para que ele possa ser posteriormente planejado, executado. Então, a outra etapa é a definição do projeto de implementação, como a gente falou. Então, nessa etapa eu já tenho um projeto, eu já tenho as pessoas responsáveis, eu já tenho os setores que vão mudar, eu já tenho tudo que vai ser feito, e aí a gente vai partir para a definição do projeto em si. Após isso, a gente vai ter o planejamento de como que vai se dar essa execução, tá? A outra etapa é a etapa de implementação e funcionamento do meu SGA. Ele vai me dizer o que vai ser necessário para que cada etapa dessa, dentro dessa minha atividade, possa efetivamente funcionar de forma segundo o sistema de gestão ambiental. Aí, após isso, a gente vai ter a etapa de verificações de ações corretivas. Por que isso? Porque o sistema de gestão ambiental ele vai me mostrar, ele é um norte para mim. Ele vai dizer assim, olha, se você quer a certificação, lá em setor tal, em aspecto ambiental tal, você tem que fazer essa alteração aqui, para que eu possa justamente entrar no padrão, o padrão que vai ser colocado aí pela ISO. E por último, ponto básico, como a gente falou, é a certificação em si. Então, se eu conseguir entrar dentro de todos os padrões, se eu conseguir levantar e executar todas essas etapas básicas, aí eu vou chegar ao meu objetivo final, que é a certificação, né? Que aí vai depois ser voltado mais para esse lado do marketing empresarial, a empresa que tem ISO 14001. Então, é a empresa que tem um diferencial de mercado. Então, essa certificação, ela vai me subir a esse patamar, como a gente falou, ela vai trazer um outro status. Wesley, uma vez recebida a certificação, ela é eterna? Não, ela não é eterna. Como a gente falou, a etapa do sistema de gestão ambiental, ela tem um processo que a gente chama de melhoria contínua. Então, não é que o empresário, vou fazer isso durante certo tempo, depois eu volto para o normal. Não funciona assim, não. Você perde a sua certificação. Então, ela é um status realmente. Você está hoje, digamos, ruim, aí você chega a um patamar bom, que é o que a exigência de mercado me traz, e você tem que manter esse patamar, porque senão você pode perder a certificação, tá bom? Então, esse é um bisuzinho prático, são etapas que são básicas para que a gente tenha a criação de um sistema de gestão ambiental. Wesley, mas como é que é planejado o sistema de gestão ambiental? O sistema de gestão, gente, ele é baseado numa metodologia que a gente chama de ciclo PDCA ou PCDA, a ordem não vai fazer muita diferença, tá? Que é justamente do inglês, né? Action, Plan, Do e Check. Então, essa metodologia, ela é a base de um sistema de gestão ambiental. Por quê? Porque como a gente olha aí na ilustração, na esquematização, a gente tem aí as etapas que vão compreender o sistema de gestão ambiental. Então, em cada etapa dessa, a gente vai ter aí os aspectos relacionados à ação, o que é a ação necessária para o sistema de gestão ambiental funcionar, o planejamento, a correção, o checklist, a checagem das não conformidades. Então, essa metodologia, ela é a base justamente desse meu ciclo PDCA, tá? Então, nessa esquematização aqui que a gente está trazendo, ela está justamente me mostrando as etapas básicas que a gente falou lá, que a gente definiu como etapas do sistema de gestão ambiental. E notem que no último diagramazinho lá, a gente tem o quê? Melhoria contínua. Como eu falei para vocês, isso é um patamar, isso é um status. Então, para que eu continue nesse status, eu tenho que ter cada vez mais melhorias no meu sistema de gestão ambiental, tá? Então, após isso, a gente vai estar mostrando agora
para estar finalizando aí, o fluxograma, tá? Um fluxograma básico das etapas do sistema de gestão ambiental. Vocês vão poder acompanhar aí de forma mais detalhada que cada etapa dessa, ela vai corresponder o quê? Aquele bizuzinho que eu dei. Então, o bizu, ele tem as etapas mínimas. E o fluxograma vai me dando uma ideia mais detalhada, tá? Então, o primeiro passo que a gente falou, para que eu possa ter a efetiva implantação, para que eu possa, na verdade, começar a planejar o meu sistema de gestão ambiental, o que eu preciso? Comprometimento da alta administração. A alta administração tem que comprar a ideia, tem que estar ali casada com a empresa, casada com o seu quadro de funcionários para que realmente funcione. Então, nessa etapa de comprometimento, geralmente, a alta administração faz uma reunião de lançamento, tá? Então, a gente vai ter os representantes da alta administração e eles vão lançar a proposta do sistema de gestão ambiental. Em algumas etapas, é feita a etapa de revisão gerencial, como a gente falou, tá? Então, essas etapas de revisão gerencial, elas vão justamente me mostrar o que é necessário inicialmente para que eu tenha a implantação. Então, a gente vai ter depois a criação de um comitê executivo, que vai justamente ser responsável pelas etapas do meu sistema de gestão ambiental. Depois, a gente vai ter a implantação do projeto, tá? Então, eu vou ter a base, eu vou ter um modelo base ali do meu sistema de gestão ambiental. Dentro dessa etapa, a gente pode ter situações como, por exemplo, ações de identificação de perigo, avaliação de risco, requisitos legais, a questão do aspecto legal, né? Posterior a isso, a gente vai ter a fase de objetivos e metas, desenvolvimento da política, desenvolvimento do programa de gestão em si, e nessa etapa é uma etapa muito importante, porque é onde eu vou definir o meu controle operacional, tá? Como é que eu vou fazer isso? E vou definir as responsabilidades. Notem que essas ações, elas, em alguns momentos, elas se diferenciam, mas elas têm um norte, elas têm uma metodologia, um processo que segue uma base para que realmente o sistema de gestão ambiental funcione, tá? E, além disso, dessas duas ações, a gente vai ter as ações de monitoramento e mensuração com relação aos aspectos ambientais. Então, após isso, a gente vai ter o desenvolvimento do procedimento para que eu possa chegar ao sistema de gestão ambiental. Nessas etapas, a gente vai ter o quê? O desenvolvimento de sistemas e atividades necessárias e as práticas de operação. Como a gente falou, é um processo. Então, como qualquer empresa vai em busca de padrões, ela tem que treinar. Ela tem que ter uma capacitação para isso. Então, essa empresa vai treinar o seu quadro operacional para que a gente possa efetivamente chegar a uma capacitação. Então, como a gente falou, essa empresa, esse quadro de funcionários tem que treinar. Então, essa é uma das etapas. Prática de operação, claro que isso vai depender da atividade, claro que vai depender da empresa em si. Desenvolver uma matriz de treinamento, porque isso é preciso. Como a gente falou, a implementação de um sistema de gestão ambiental, ela passa a ser uma rotina. A empresa ela vai seguir padrões, e esses padrões têm que virarem rotina dentro do seu processo produtivo, para que ela realmente assegure a sua certificação. Como a gente falou, é um status, então não é eterno, ela tem que estar mantendo sempre aquele padrão para que ela continue aí dentro das ações do sistema de gestão ambiental. Posterior a isso, a gente vai ter a estruturação e responsabilidades, sistemas de documentação, onde a gente vai ter o desenvolvimento aí manual. Esses documentos eles vão servir, gente, como uma espécie do que a gente chama de termo de referência. Eles vão dar um norte, eles vão dizer como é que cada ação tem que ser feita nas etapas relacionadas ao sistema de gerenciamento. Então, essa documentação, ela visa justamente dar isso, dar essa ideia de manual, de referência, para que eu possa entender como que cada etapa tem que ser desenvolvida. Tudo bem? O treinamento, tá? O treinamento vai compreender duas situações, a especificidade da função, por isso que esses treinamentos eles têm que serem, claro, de forma generalizadas, quando dá a ideia do sistema de gestão ambiental como um todo, você pode fazer esse treinamento com todos, ou também de forma pontual em cada setor. Isso também, claro, é uma exigência para as especificidades. Então, de nada o cara que trabalha com a parte de maquinário tentar simplesmente entender a parte de almoxarifado. Essa visão ela tem que ser integralizada. Agora, sobretudo, eu tenho que ter uma capacitação mais restrita a cada setor. Então, cada setor vai ter o seu diferencial com relação à capacitação. Aliado à capacitação, a gente tem a ideia de conscientização. Esse termo conscientizar, gente, eu vejo ele assim como um pouco trabalhoso, complicado, porque conscientizar, ele não nasce da noite para o dia, digamos. Sensibilizar talvez é algo que às vezes vai caminhando junto a isso.
Então, essas ações de conscientização, elas vão sendo integralizadas dentro desse período. Treinamento de auditores, tá? A gente vai ver que as auditorias são importantes em algumas etapas do SGA. Condução das auditorias, isso quando a empresa vai estar passando por um processo de auditoria para que efetivamente ela receba a sua certificação. E aí, caso dentro dessa auditoria se forem identificadas ações de prevenção e de correção, para que efetivamente a empresa receba o seu certificado, ela tem que, claro, corrigir os erros que ainda são inerentes ao seu processo produtivo, ao seu sistema de gestão ambiental em si. Então, feita essa revisão das suas ações de prevenção e correção, serão feitas posteriormente as ações preventivas e corretivas com relação a essas etapas, que é quando a gente tem a etapa de pré-certificação. Então, eu analisei, eu identifiquei as etapas de correção que tinham que ser feitas. Então, agora eu já estou com elas todas definidas. Então, significa que a minha empresa ela tem uma pré-certificação. Então, até que toda a situação seja avaliada, posteriormente eu vou ter a certificação, né? Que é quando efetivamente a empresa recebe o seu certificado ISO 14001, segundo alguma empresa aí certificadora. Como a gente mostrou na videoaula anterior, a gente tem algumas empresas no Brasil que trabalham com certificação. Por último, a gente vai ter as etapas de manutenção e revisão da alta administração. Por que isso? Porque elas vão justamente compreender o que é necessário para que essa empresa possa realmente o quê? Para que essa empresa possa continuar nesse status. Então, se eu tiver que dar uma alteração em alguma coisa para eu manter o meu status, isso basicamente vai ser feito pelos vários setores, claro, do sistema de gestão, da empresa que comprou esse sistema de gestão, comprou a ideia, eu quero dizer, e também a revisão da alta administração. Então, a administração é quem tem que estar ali naquela visão geral, observando cada aspecto desse com relação à sua certificação ISO 14001. Tudo bem? Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje, pessoal, essa segunda videoaula. Na nossa terceira videoaula, a gente vai ver a parte de auditorias, tá? E a gente fecha o nosso conteúdo aqui com relação às etapas que compõem a nossa disciplina de sistema de gestão ambiental. Então, qualquer dúvida, a gente continua com aquele mesmo e-mail, dá uma olhadazinha depois lá no canal e qualquer coisa, a gente está aqui para ajudar. Tudo bem? Até mais.